Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Mateus capítulo 6, verso 19 a 34. Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste aí sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus Cristo, nesse conhecido e chamado Sermão do Monte, acabara de tratar com os seus discípulos acerca da espiritualidade com a porta trancada, ou também da espiritualidade secreta, privada, íntima, falando aqui da esmola, que você deve dar discretamente, falando da oração, que você deve fechar a porta do seu quarto, num relacionamento íntimo com Deus, e falando do jejum, que não se pode tocar trombetas. Mas agora o Senhor Jesus faz uma transição para o testemunho do cristão diante do mundo, publicamente, porque a vida cristã tem esses dois lados, a sua vida pessoal, particular, e também o seu testemunho no mundo. Você é sal e você é luz. E aqui ele trata de alguns assuntos da mais alta importância. A primeira questão que ele lida é: onde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? É o versículo 19 a 21. E aqui o Senhor tem duas ordens e tem um esclarecimento. A primeira ordem é negativa, olha comigo o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões podem minar, podem tomar, podem destruir. O que Jesus quis dizer com isso? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Preste atenção na palavra acumular. Não é ter, é acumular, é ajuntar.
é assambarcar. Bom, primeiramente o que Jesus não quis dizer? Primeiro, ele não quis dizer que você não possa ter riquezas. Não é pecado ser rico. O pecado é amar o dinheiro. O problema não é poder ter você. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizar o dinheiro no coração. Segundo, Jesus não está dizendo aqui que você não deva ou não possa ser previdente com relação ao futuro. Até as formigas que não têm chefe, trabalham no verão para ter reservas no inverno. Até os pássaros fazem ninhos para proteger os filhos e alimentá-los. Então Jesus não está falando aqui que você não possa ser previdente. Nem Jesus está dizendo aqui que você não possa usufruir o fruto do seu trabalho, honesto, digno, que recebe a bênção do Eterno. Porque a alma generosa prosperará, com ela não tem desgosto. Então a Bíblia nos ensina que isso é possível. Mas ajuntar tesouros sobre a terra é quando você lida com o dinheiro de forma egoísta, avarenta, onde você retém mais do que justo, onde você acumula para você. Numa linguagem de Nabal, são as minhas reses. Ou numa linguagem que Jesus trata lá da parábola, são os meus tesouros, para o meu bem, para o meu conforto, para o meu deleite, só para mim. É isso que Jesus está aqui, então, proibindo. Isso porque nós não trouxemos nada e nós não vamos levar nada. Então, acumular só para si não é o que Jesus está ensinando, aliás, é o que ele está proibindo. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Mas agora ele diz na ordem positiva, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. E o que é juntar tesouro nos céus? Não é certamente você abrir uma linha de crédito celestial. Não é também você ter uma ideia de um reservatório lá, fruto das suas obras aqui. Ajuntar tesouros nos céus é você empregar dos recursos que Deus lhe dá, fruto do seu trabalho e da bênção do Eterno, para investir no reino, para ajudar o próximo, para socorrer o necessitado. Os reformadores tinham uma ideia brilhante sobre isso, que é o mistério do pobre e o ministério do rico. Para que Deus dá para você e para mim mais do que você e eu usamos para as nossas necessidades? Não é para acumular, mas é para repartir. E quando você investe no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, na pregação do evangelho, na expansão da obra missionária, você está juntando tesouros nos céus. Quando você estende a mão ao necessitado, você está juntando tesouros nos céus. Isso é generosidade. A melhor ilustração que eu li sobre generosidade, nos últimos tempos, é muito simples de entender. Ele diz assim, você quer conhecer o que é generosidade? O que é juntar tesouros nos céus? O que é ter o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta para abençoar? Faz o seguinte, compre um jarro de vidro transparente. Se você é mais chique, pode ser cristal, não tem problema. Bota na sua sala essa jarra, mas não põe flores, põe terra, só terra, para você passar por esse jarro todo dia e olhar. Isso vai lhe ensinar duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você volta para o pó. Do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó, para onde você vai, também você não vai levar nada. Logo, você não tem nada. Você é apenas mordomo daquele que tem. Bom, se o mordomo é generoso, e ele é, e se você é mordomo dele, para você ser um mordomo fiel, você precisa ser generoso com o que é dele. Logo, o grande problema que nós temos para sermos generosos é o problema da síndrome do dono.
Se é meu, eu vou usar para mim. Mas se eu sou mordomo e o dono é outro e o dono é generoso, para eu ser um mordomo fiel, eu preciso ser generoso com aquilo que é do dono. Isso é ajuntar tesouros no céu. Mas notem comigo, irmãos queridos, que existe uma explicação necessária, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou, em outras palavras, nosso coração estará na terra ou no céu, depende onde está o nosso tesouro. Bom, segundo lugar, como são os seus olhos? Versos 22 e 23. Jesus faz uma declaração, são os olhos a lâmpada do corpo. Há um ditado brasileiro muito conhecido: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Seus olhos podem ser uma lâmpada a iluminar a sua vida, mas se eles forem maus, eles vão levar você para um caminho errado. Pega a história do Davi. Ele viu uma mulher e ele a desejou. E ele coabitou com ela. E o desdobramento é que ele mandou matar o marido dela. Jeitosamente se casa com ela para tentar esconder o seu pecado. E quando você lê a história de Davi dali para frente, você conclui quantas desgraças e tragédias aconteceram na vida dele, simplesmente por causa de um olhar. Não do olhar. O problema não foi o olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, então eles levarão a você a uma ruína. Porque se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes trevas serão? Deixa eu tentar tornar isso mais simples. Todos nós sabemos que a mulher é um ser belíssimo, criado por Deus, obra-prima de Deus. E todos nós sabemos que o homem, o ser masculino, olha e gosta de olhar. O homem é atraído pelo olhar. O problema de um homem não é ver uma mulher bonita. Os olhos bons, ao contemplar a obra bela de Deus, glorifica a Deus por esta obra, com pureza. Qual o problema? Esse olho que é belo, com olhos maus, lascivos, pecaminosos e impuros, e deseja o que não é lícito para usá-lo de forma pecaminosa. São os olhos maus. Tirando desse campo, pense comigo em Acã, que olha uma barra de ouro. Olha a possibilidade de pôr a mão em algo que não é dele, que foi proibido possuir, mas a cobiça do coração e os olhos maus crescem com o desejo de enriquecimento. O problema não é a barra de ouro, o problema não é olhar, o problema é olhar com olhos maus. O problema é desejar aquilo que não é lícito, é apropriar-se daquilo que não é legítimo. E quantas desgraças e tragédias acontecem no mundo, irmãos, por causa desse olhar, desse mau olhar, desse olhar cheio de impureza, ganância, avareza e pecaminosidade. Mas vamos ao terceiro aspecto de Jesus. A quem você obedece como Senhor? Confira comigo o versículo 24. E aqui há 4 realidades solenes que o texto nos apresenta. Primeira realidade. Jesus vai dizer que o dinheiro não é neutro. Veja aí comigo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vejam vocês que Jesus chamou dinheiro ou riqueza de mamon. Para Jesus, dinheiro não é uma moeda, é uma entidade. Entidade. Essa palavra mamon, na língua original,
significa o que se armazena, ou o que se confia. Então, na verdade, Jesus está dizendo que a riqueza é personificação, é uma entidade. Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas Jesus chamou riqueza de Senhor, uma entidade. Segundo, Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro exige exclusividade. É um senhor carrasco. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. É por isso que pessoas se casam por dinheiro, se descasam por dinheiro, corrompem por dinheiro, são corrompidas por dinheiro, dão propina por dinheiro, recebem propina por dinheiro, matam por dinheiro, morrem por dinheiro, sequestram por dinheiro. Esse mundo está nessa convulsão social porque os homens estão se submetendo a esse senhor chamado Mamon, a esse senhor Deus chamado Mamon. Talvez é o ídolo mais adorado da nossa geração. O que Jesus está dizendo que nem Deus, nem o dinheiro aceitam devoção parcial. Se você for servo de um, você não pode ser servo do outro. E desta maneira, meus amados irmãos, é que Jesus estabeleceu que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E Jesus usou uma ilustração. É mais fácil passar uma agulha, passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico ser salvo. E muita gente inventa muita coisa, que é esse buraco da agulha, é uma abertura do muro de Jerusalém. Tudo isso aí é bobagem. Jesus está usando uma figura dizendo o seguinte: é impossível. Absolutamente impossível. E ele está usando o rico aí, não o rico no sentido, do rico que ama o dinheiro, que acumula dinheiro, que gosta do dinheiro, que se submete ao dinheiro. Os discípulos ficaram escandalizados com a radicalidade de Jesus. E Jesus, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí você encontra um Zaqueu rico, que ao ter um encontro com Jesus, eu abro mão. Dou metade dos meus bens, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Porque o que o homem não pode fazer, Deus faz. Mas o ponto que Jesus estabelece aqui, meus amados irmãos, é que quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. E quem é escravo de Mamon não pode ser um servo de Deus. Onde está o seu coração e quem domina o seu coração? Mas a última colocação de Jesus nesse testemunho da igreja diante do mundo, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, o reino dos céus ou as coisas materiais? Está aí nos versos 25 a 34, quando Jesus introduz o assunto da ansiedade. E eu não sei quão ansioso você é. Eu não sei se você chega a ponto de roer as unhas. Mas talvez você conheça uma pessoa ansiosa. Ou quem sabe até você viu uma pessoa ansiosa hoje. Porque você se olhou no espelho antes de vir para cá. A ansiedade é considerada o mal desse século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos, de todas as faixas etárias. A ansiedade resulta em outras doenças perigosas, ou em doenças perigosas. As doenças chamadas psicossomáticas, que lotam os hospitais. Mas nós precisamos, à luz do texto, perguntar o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do seu corpo.
Foi Jesus quem nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então isso não é ansiedade, você se preocupar com as necessidades do seu corpo. Segundo, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Mesmo que você ganhe pouco, não gaste tudo. Em qualquer orçamento, seja de um salário mínimo, seja de uma grande fortuna, você não pode gastar tudo que ganha. Precisa ajuntar para a hora da necessidade. Até os animais fazem isso. A formiga faz isso. Por que não nós? Terceiro, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Tem gente que diz: não, eu vou cruzar os braços, é Deus que cuida de mim, não vou trabalhar não. Bom, isso não é a ausência de ansiedade, isso é preguiça, isso é irresponsabilidade. Quem não quer trabalhar também não coma. Deus nos ensinou a trabalhar 6 dias na semana e descansar 1. Tem gente que quer descansar 7, talvez trabalhe 1. Não é o que Jesus está ensinando então. Quarto, a ansiedade não é estar isento de dificuldades na vida. Claro que não. Você tem dificuldade, eu também tenho, todos nós temos. Bom, mas então o que é ansiedade? Primeiramente eu quero dizer a você que a ansiedade é algo destrutivo. A palavra ansiedade significa puxar em direção oposta, rasgar ao meio, asfixiar, tirar o oxigênio. Uma pessoa ansiosa, ela fica derrotada, não pela circunstância, mas pelos seus sentimentos. Ela já entra em campo para lutar fragilizada. Ela já está estrangulada emocionalmente, fragilizada psicologicamente, enfraquecida espiritualmente. Então é extremamente destrutiva. Corrie ten Boom, aquela judia holandesa que foi presa na época do nazismo, e toda a família dela foi assassinada, e ela sobreviveu ao campo de concentração, disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é como você ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. Ela é prejudicial. Por quê? Porque o que é ansiedade? É você ficar preso, preocupado, tem a palavra pré-ocupação, você se ocupar antes de um problema que ainda não está acontecendo. E aí você sofre antecipadamente por algo que ainda pode acontecer. E estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então sofremos desnecessariamente. Se vierem a acontecer, sofreremos 2 vezes. Quanta gente que sofre por um problema que, puxa vida, nem aconteceu. Deixa eu contar um fato, muito simples, mas que ilustra bem isso. Eu fiz seminário em Campinas, nos idos de 78 e 81. Todos os colegas solteiros, e na época, para vocês terem ideia como mudou a padronagem, naquela época, o seminário teve historicamente a maior quantidade de seminaristas, Seminário de Campinas. Nós tínhamos nem 10 alunos casados, era uma meninada, tudo da mesma faixa etária, 19, 20 anos. E nós estávamos todos no prédio, de solteiros, e um dia eu levantei de madrugada, eu ficava no quarto 9, o bebedouro ficava no final do corredor,
Então tinha que passar por quase todos os quartos. Isso eram 3 horas da manhã aproximadamente. Deu sede, fui lá tomar água. Quando eu estou passando na frente do quarto de um colega de turma, a porta aberta, eu olho, ele chorando convulsivamente. Apressadamente eu entrei e disse: o que está acontecendo? Tem alguém doente? Alguém morreu na sua família? Alguém sofreu um acidente? O que está acontecendo? E ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Onde ela está internada? O que houve? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Falei: camarada, mas deixa a sua mãe viver. Isso tem 40 anos, a mulher está viva até hoje. Eu tomei um susto um dia, quando cheguei no pátio da igreja, uma mãe com uma criança de 2 anos chorando. Falei: mãe, o que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Para que está sofrendo assim? Tem gente que antecipa a situação e sofre, desnecessariamente. A ansiedade é, então, prejudicial. Mas, em terceiro lugar, a ansiedade é inútil. Pois Jesus pergunta: quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, ao curso da sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: ok, você é ansioso, está preocupado demais com amanhã, com a vida, com o futuro, com o emprego, com o trabalho, com moradia, com o estudo, com faculdade, com profissão, etc, 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 etc. Quem pode, pelo fato de estar tão ansioso com tudo isso, dar uma acrescentada de apenas mais 45 centímetros na jornada da vida? É inútil. Inútil. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, a ansiedade, ela rouba de você a percepção clara das coisas. A ansiedade tem a capacidade de acrescentar o problema e diminuir sua capacidade de enfrentamento. Por exemplo, você pega aqueles espias de Israel, foram 12, eram príncipes, vão lá visitar a terra, retornam com um relatório muito otimista: a terra é boa, é muito boa, trouxemos até fruto da terra aqui. Agora tem um problema, tem gigantes lá. E 10 dos 12 disseram: não dá para nós. Aos olhos daqueles gigantes, nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Não vai dar. Sabe o que aconteceu? Eles fermentaram o povo. E houve uma murmuração tal, que o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Só 2 juízes, só 2 espias que foram, 2 príncipes, Josué e Caleb. Não, tem gigante, mas se Deus se agradar de nós, nós podemos. Só esses 2, de toda aquela vasta multidão que saíra do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, entraram na terra. Todo o restante morreu no deserto. Pense comigo, por exemplo, na história do Geazi e do Eliseu. A cidade cercada, exército poderoso, carros, cavaleiros, e Geazi estão perdidos. E Eliseu disse: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. Às vezes, quando você está ansioso, você só vê o problema, você não vê a solução. Você só vê a sua fraqueza, você não vê o Deus Todo-Poderoso que está do seu lado para proteger você. Pensa comigo em Davi, chegando naquele campo de guerra, e tinha 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes o gigante Golias, afrontando os soldados de Israel, fugindo do gigante, olhando para a fraqueza deles e para a fortaleza daquele gigante. Davi chegou e olhou com os outros olhos. Para que esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando você está ansioso, você só vê o problema.
E às vezes a solução chega e você acha que a solução é problema, como os discípulos no mar da Galileia. 3 horas da madrugada, o mar agitado, eles na iminência de um naufrágio, e Jesus anda sobre as águas e eles veem e dizem, é um fantasma, e ficaram com mais medo ainda. Então a ansiedade é capaz de tirar os seus olhos da solução, para colocar os seus olhos apenas nas dificuldades. Mas eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: ansiedade é sinônimo de incredulidade. Jesus Cristo disse, os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o ponto é o seguinte, sabe por que você e eu ficamos ansiosos às vezes? É porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso e bom para cuidar da nossa vida. Nós tiramos os olhos daquele que está no controle, que tem as rédeas da história em suas mãos, e colocamos os olhos em nós, nas nossas fraquezas e no gigantismo das circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo, texto que foi lido hoje na liturgia, escrevendo para a igreja de Filipos, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você reconhece quem é Deus, você o adora. Quando você sabe que Ele é seu Pai, você põe suas necessidades nas mãos dEle. Quando você reconhece que Ele é bom, você começa a dar graças a Ele. E no lugar da ansiedade, vem a paz de Deus, como sentinela, a guardar sua mente e o seu coração. E eu concluo, tratando como você vence a ansiedade. Jesus nos dá 3 orientações aqui para vencer a ansiedade. Primeiro, vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, e conhece todas as nossas necessidades. Veja comigo o verso de número 32, na parte B. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Entenda isso. Eu e você somos pais, mães, e nós queremos o melhor para os nossos filhos. E Jesus, fazendo uma interpretação correta, disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se um filho pedir um pão, ele não dá uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele não dá uma cobra. Se ele pedir um ovo, ele não dá um escorpião. Nosso Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam. Ele tem o melhor para nós, e toda bondade procede dele. Então você vence a ansiedade quando você entende isso. Deus é seu Pai, Ele sabe o que você precisa, e Ele é o seu provedor. Segundo, vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide das coisas de Deus. Ele é seu Pai. Ele sabe o que você precisa. E na medida que você está cuidando das coisas dele, Ele está cuidando das suas coisas. Finalmente, nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Você pode ler comigo em voz alta o verso 34, vamos juntos? Vamos lá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, seu próprio mal. Nem você nem eu administramos o futuro. Deixa o futuro nas mãos de quem está lá no futuro. Ele está lá no futuro, como está exatamente aqui agora no presente. Ele tem o controle do futuro. Então deixe o futuro nas mãos de Deus. Viva o seu dia. Descanse o seu coração no cuidado de Deus.
Ele tem o controle de tudo. Ele cuida de você. Ele ama você. Ele é seu pai. E a ordem dele é: não ande ansioso. Coloque esse fardo, essa mochila pesada aos pés do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E uma bênção poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler até o versículo 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Um vaso nas mãos do oleiro. Eu gostaria de tratar deste assunto com vocês. Ao olhar esse texto, eu quero, a priori, pensar em três coisas. Primeiro, o contexto remoto desta passagem. As 10 tribos do Reino do Norte já haviam sido levadas cativas pelo poderoso Império Assírio. O contexto próximo é que no Reino do Sul, conhecido como Judá, oscilava entre obediência e desobediência. Quando ascendia um rei piedoso, a nação ia bem. Quando o governante era mau, toda a nação sofria os esbarros desta influência negativa. E então Judá alternava entre prosperidade e crise, entre vida piedosa e apostasia. E aí agora vamos ver que nesse contexto próximo, as nuvens do juízo de Deus já se formavam no horizonte. Porque se a nação de Judá não aprendesse a lição, sofreria as mesmas consequências que as 10 tribos do norte, chamadas Israel, sofreram nas mãos da Síria. Mas qual é o contexto imediato? O contexto imediato é que Deus manda o profeta Isaías à casa do oleiro, não para pregar um sermão, mas para fazer o sermão, para receber o sermão. E na medida que Jeremias vai à casa do oleiro, ele está trabalhando lá, moldando um vaso, e enquanto o oleiro está moldando aquele vaso, o vaso estraga em sua mão. E em vez do oleiro jogar aquele vaso defeituoso fora, no lixo, descartá-lo, ele voltou com esse vaso, amoleceu o barro outra vez, amoldou o barro de novo, e fez um outro vaso, novo, conforme a vontade soberana do oleiro. E agora, a pergunta é esta: não poderei eu fazer o mesmo, ó casa de Israel? E eu não gostaria de fazer apenas uma aplicação genérica, ou uma aplicação coletiva, eu gostaria de trazer isso para o campo pessoal. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez você é um vaso que tem rachaduras, trincas. Talvez algumas coisas na sua vida não estão bem. Alguma área da sua vida está com algum problema que precisa ser resolvido.
E eu quero dizer a você hoje que Deus não desiste de você, que Deus não abre mão da sua vida, que Deus não está disposto a descartar você, e que Deus quer fazer de você um vaso novo, não de acordo com a sua vontade, mas segundo o seu soberano propósito e querer. É curioso que, ao olharmos esta passagem bíblica, algumas lições vêm à nossa mente. Primeiramente, os homens estão sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Não é você que controla a sua vida, o seu destino. Você e eu somos como barro nas mãos do oleiro. Assim como o oleiro tem total autoridade sobre o barro, não é o barro que determina para ele o que ele vai fazer. O barro é passivo, o barro recebe a ação do oleiro. E Deus está dizendo, assim você é na minha mão. Somos dependentes dele. Segundo, esse texto está mostrando para nós que nós não podemos dar pleno significado à nossa própria vida. O barro não dá significado à própria realidade dele. Ou o oleiro dá uma forma ao barro, ou o barro fica daquele mesmo jeito, imóvel, amorfo, incapaz. Ou Deus age na nossa vida, ou a nossa vida fica sem propósito, sem qualquer significado. A vida, portanto, a parte de Deus é amorfa, ela não tem propósito. Fica como barro, no chão, sem forma, sem beleza, sem propósito. Mas, me permita fazer uma pergunta ao texto. Quando é que o barro, ou quando é que o vaso se estraga nas mãos do oleiro? Vamos pensar juntos. É quando o vaso retrata alguma rachadura, algum defeito. Porque um vaso com rachadura, ele perde a sua utilidade. E às vezes a nossa vida, meus amados irmãos, fica como um vaso com rachadura. Perde a beleza, perde a utilidade, perde o valor. Uma rachadura no caráter, uma rachadura na vida pessoal, conjugal, familiar, em alguma área da nossa vida. Mas a pergunta é, quando é que esse vaso estraga? É quando esse barro resiste à ação do oleiro. Ele está dando uma forma, ele está trabalhando, ele está moldando, e de repente aquele barro deixa de se conformar ao trabalho que o oleiro está fazendo. Às vezes nós somos resistentes à ação de Deus, recalcitrantes, duros de coração, dura cerviz. Deus está nos moldando, Deus está trabalhando em nós, e nós estamos resistindo. Então o que dificulta o vaso ser modelado? Primeiramente, material impróprio. Pense comigo, o barro não pode ser insensível como a pedra. A pedra não se amolda. A pedra não se deixa amoldar. Ela não é submissa, ela é intransigente. Às vezes nós somos pedra. Às vezes nós somos resistentes, duros, não maleáveis, não moldáveis. Segundo, às vezes nós somos como areia. A areia é bonita, a areia é limpa, a areia é fofa. Andar em cima da areia é uma delícia. A areia reflete a luz, mas a areia não tem liga. A areia não se amolda. Às vezes nós estamos como areia, que não tem liga, que não se deixa moldar. Ou às vezes nós somos, pior do que isso, como a lama. Barro não é lama, lama não é barro. Lama suja as mãos do oleiro. Lama não tem consistência. O barro é limpo. Às vezes a nossa vida é como a lama e não como o barro.
que só suja a mão do oleiro, mas que não se amolda. Para não dizer que às vezes nós somos voláteis como o pó. O pó também não serve para fazer o vaso. Então, dito isso, à guisa de introdução, vamos às principais partes dessa passagem que eu passo a repartir com vocês. Primeiro, Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir os seus propósitos. Oh, meus irmãos, eu louvo ao Senhor porque isso é uma verdade, porque se fosse diferente nós estávamos fritos. Não é verdade? Você duvida alguma vez de que Deus tem sido paciente com você? De que Deus tem perdoado você reiteradas vezes? De que você, no começo do ano, sobretudo nesse tempo agora, a gente faz propósitos, objetivos na vida pessoal, familiar, no trabalho, na igreja, na vida espiritual. De repente as coisas vão se perdendo pelo caminho. E Deus pacientemente continua trabalhando conosco. O vaso estragou, o vaso quebrou, o vaso rachou nas mãos do oleiro. O oleiro poderia jogar aquele vaso fora, descartar aquele barro e falar: não quero mais, não serve mais, vou fazer outro, esse aqui não serve mais. Deus poderia nos descartar, falou: meu filho, eu já investi em você, eu já trabalhei em você, eu já investi na sua vida, e você é resistente, você não quer ser amoldado, e você está cheio de rachaduras, então eu vou descartar você. Bendito seja Deus, Ele não descarta você e a mim, não tem lata de lixo no reino de Deus, louvado seja o Senhor. Nós somos criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o pecado nos deformou, mas não tirou de nós os lampejos da imagem e semelhança de Deus. Me permita ilustrar. Imagine você caminhando numa noite enluarada, numa região bem campestre, bucólica, a noite clara. De repente você se aproxima de uma lagoa de águas cristalinas. A água está cristalina. E aí você olha e vê a beleza da lua refletida. Mas imagine que você continue caminhando e lá na frente você encontre uma poça d'água suja, poluída. A lua continua no mesmo lugar, com o mesmo brilho, refletindo da mesma maneira. Mas você não consegue ver a lua refletida. O problema não é da lua, o problema não são dos seus olhos. O problema é que a água está suja e não consegue refletir a beleza da lua. Às vezes a nossa vida é como uma poça enlameada, onde esta glória não é vista em nós, onde a nossa vida não resplandece a beleza de Cristo. Mas apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa resistência à graça de Deus, eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. O que Ele fez com Pedro? Pedro negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes. Ele jurou, ele blasfemou. Mas o Senhor Jesus foi ao encontro dele. E eu quero dizer para você hoje que Jesus não abre mão da sua vida, que Jesus não desiste de você, que Ele vai ao seu encontro, Ele vai no seu encalço para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para restaurar a sua vida. Ele não joga esse vaso fora, Ele faz um vaso novo. Louvado seja Deus. Eu fico olhando, pastor Arival, a história do Davi. Davi é um homem fascinante, era um homem intenso em tudo que fazia, na consagração, mas quando ele pecou, ele assodadamente, aceleradamente, ele foi fundo, também no pecado. Ele adulterou com a mulher do seu soldado, que era um dos valentes de Israel, sabendo quem era a mulher.
A mulher engravida e ele precisa tomar uma medida para que o escândalo não surgisse publicamente. Ele traz o soldado da guerra, cobre-o de benefícios, de presentes, de galanteios, para que ele fosse para casa. E coabitando com a sua mulher, ninguém pensava em fazer DNA naquela época, estava tudo resolvido, a mulher apareceria grávida e não seria problema para ninguém. Só que ele não contou nem com a ajuda do Urias, nem com a ajuda de Deus. Quando ele percebeu que ele estava enrascado, ele resolve escrever uma carta para o comandante Joabe, diz: olha, bota esse cara aí na frente do exército de Israel, num lugar vulnerável, e tira toda a proteção dele, deixa o cara aí de cara limpa diante do inimigo, para ele morrer. E bota a carta do plano de assassinato na mão do Urias. Urias lá vai levando a sua sentença de morte. Quando ele recebe a notícia, Urias morreu, muita gente morreu no efeito colateral. Ele diz: não, mas morre mesmo, guerra morre mesmo, é assim mesmo. Casou com a viúva, para dar uma despistada. É um homem generoso, uma viúva desamparada, já que ele tinha um harém, mais uma não vai fazer diferença. Tudo certo aos olhos dos homens, nada certo aos seus próprios olhos, porque Deus não o deixou ter paz a partir daquele dia. Nada certo aos olhos de Deus. O que é maravilhoso, meus irmãos, é que apesar de tanta mazela, Deus não desistiu de Davi. Talvez você escorregou, talvez você caiu, talvez você fracassou, talvez você está no chão, mas eu quero dizer para você que, como o oleiro não joga o vaso fora, ele não abre mão da sua vida. Ele quer restaurar você nesta noite. Mas tem uma segunda lição nesse texto que eu gostaria de destacar. Confira o versículo 4 comigo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Em outras palavras, segundo ponto, Deus não faz remendos no vaso, Ele faz um vaso novo. Não tem conserto, não tem remendo. Não é uma caiadura apenas, uma caiação apenas. Pense comigo, uma casa velha, coberta de cupim, e você vai lá e pinta toda a casa, passa um verniz na madeira. Quem olha está tudo bonito, parece que está tudo novo, mas a estrutura está podre. Isso é remendo, isso é um arremedo. Não, Deus não faz assim. Deus muda a estrutura, Deus muda o caráter, Deus muda a vida, Deus muda a essência. Deus faz um vaso novo, um vaso novo. Não precisamos de maquiagem. Não se trata de pequenas reformas. Eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de dançar, eu deixei de jogar na loteria, eu deixei disso, eu deixei aquilo, Ok, isso é coisa boa em si, é isso mesmo. Mas isso não é o que Deus tem. Ele quer dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Ele quer fazer de você uma nova criatura, é um vaso novo. Não é mera reforma exterior. Às vezes a gente age como Roboão. Diz a Bíblia lá que os escudos de ouro do Roboão foram roubados, e ele então resolve fazer outros escudos de bronze. Sabe o que ele está dizendo? Para Deus qualquer coisa serve, não tem ouro, vai bronze mesmo. Tem gente que acha que, já que não dá para viver uma vida de santidade, pureza, de plenitude do Espírito Santo, vai minha vidinha mesmo, de qualquer jeito serve. Não, não serve. Deus quer fazer um vaso novo na sua história, na sua vida. Então, é um fato muito curioso que na Roma Antiga, os interessados na escultura, e vocês sabem que até hoje a Itália abriga, segundo os estudiosos, 70% de todas as obras artísticas do mundo. A Itália é um museu a céu aberto, e desde o primeiro século era assim. Então
apreciadores de escultura, quando iam comprar, às vezes as pessoas eram ludibriadas, porque o escultor está fazendo a obra e de repente tinha uma trinca, e ele cobria aquela trinca com a cera. Quem ia comprar, estava tudo bonito, não via nada, estava tudo legal, mas quando aquela escultura era exposta ao sol ou à chuva, aquilo derretia, e o defeito aparecia. É por isso que surgiu a palavra sincera, sinicera. Quando ia comprar a escultura, eu quero uma escultura sinicera. E dizem alguns estudiosos que daí vem a nossa palavra sinceridade. Sinceridade é sem cera, sem remendo. Onde você apresenta a coisa como de fato ela é. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas qual é o processo para fazer um vaso novo? Vamos pensar comigo. O vaso está lá, Isaías está lá para receber o sermão, para fazer o sermão. E ele está lá. E de repente o vaso estraga na mão do oleiro. Ele não joga fora, ele faz desse barro um vaso novo. Então a primeira coisa que tem que ter é que esse barro precisa ser primeiro amolecido com a água. Amolecido. Para você e eu sermos moldados, nós precisamos ser amolecidos com a água. E água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos amolecer. Se o barro fica duro, ele não serve para ser trabalhado. Ele quebra, mas ele não se amolda. Então o Espírito Santo quer amolecer o seu coração, para moldar a sua vida. Segundo, o barro precisa passar pela prensa do oleiro. Uma vez que o barro está amolecido, ele entra na prensa. Amassado, apalpado, pisado, dói. Se o barro pudesse falar, está doendo. E às vezes é assim na vida. Para você ser amoldado, esse processo é doloroso. Mas o resultado é maravilhoso. O resultado é extraordinário. Então, se você está na prensa de Deus, se você está sendo amassado por Deus, se você está sendo retorcido na mão de Deus, se você é como o vaso nas mãos do oleiro, não grite, não chore, não reclame, Deus está trabalhando. E o modelo dele é perfeito. Porque Ele está transformando você à imagem do Rei da Glória. Terceiro estágio. Depois que o barro é amolecido, depois que esse barro é amoldado, agora o vaso precisa ir para a fornalha, para o fogo. E o fogo queima, e o fogo arde, o fogo dói. E quando Deus nos leva para o fogo, é como se fosse o batismo de fogo, que purifica, que limpa, que tira as escórias, que tira as impurezas. Então Deus está hoje levando você para a fornalha, não para destruir você, não para acabar com você, para tornar você um vaso bonito, um vaso útil, um vaso caríssimo nas suas mãos. E é só então que esse vaso agora vai ser útil para o uso devido. Só assim você vai usar esse vaso na sua casa para uma utilidade importante. Nós somos vasos na mão do oleiro e Deus quer nos instrumentalizar, Deus quer nos usar na sua vida, na sua obra, no seu reino, mas é preciso passar por esse processo do amolecimento, do amoldamento e passar também pelo cadinho, pela fornalha, pelo fogo, para que esse vaso possa ser apresentado agora como um vaso útil para ser usado para a glória de Deus, na obra de Deus. Terceira lição do texto. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o seu propósito soberano.
Olha comigo de novo o versículo 4. Você pode ler o 4 comigo de novo? Vamos juntos? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Em outras palavras, irmãos, quem manda em quem? É o barro que manda no oleiro, ou é o oleiro que manda no barro? Às vezes a gente quer determinar para Deus, Deus, eu quero ser esse vaso aqui. Estou dando para o Senhor a planta, estou dando um modelo, o Senhor se vira aí, é esse vaso que eu quero ser. Não, não é assim que funciona. Não pode o vaso perguntar ao oleiro, por que você me fez assim? Ou eu gostaria de ser feito de outra maneira. Não, Deus tem um projeto na sua vida. E esse oleiro é Deus, Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele quer o melhor para você, Ele tem o melhor para você, Ele está trabalhando para o seu bem. Então não resista a esta obra deste oleiro que está trabalhando na sua vida. Isaías 64 diz assim: tu és o oleiro e nós somos o barro. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus é criativo. As obras mais caras são aquelas obras únicas, né? As pessoas mais sofisticadas, ao irem comprar alguma coisa, ele não gosta de comprar coisa que você, daqui a pouquinho encontrou na esquina outra pessoa que está usando a mesma coisa que você está usando, uma roupa, uma bolsa, ou isso, aquilo. Ele gosta de coisas bem personalizadas. Deus é um artista muito criativo. Deus não faz nada em série. Você é um vaso único nas mãos de Deus. Único, exclusivo, com a assinatura do próprio Deus. Lá em Vitória, certa feita, nós mudamos de apartamento e eu falei com a tia assim, nós vamos comprar um quadro bem bonito para botar na parede. E eu passei pela rua e vi um quadro belíssimo e disse, é este. Fui lá. Quando eu perguntei, Erival, o quadro custava 20 mil reais. Eu quase caí de costas. Meu Deus, não é possível. Mas por quê? Não, porque esse quadro aí é assinado por não sei quem, fulano de tal, que é famoso e tal e tal. Como é que fala? A moldura muito bonita. É a moldura que é cara? Não, a moldura aqui não conta nada. Se tirar a moldura, o preço é o mesmo. É a assinatura do pintor que é importante. Eu comprei um de R$1.000. Tão bonito quanto, só não tinha assinatura. Agora, você é um quadro, você é um vaso com a assinatura de Deus. Único, exclusivo. Muito precioso aos olhos de Deus. Eu quero concluir dizendo a você que a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. O modelo é Jesus. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18 que você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diz, meu Senhor, mas esse vaso, se esse vaso precioso assim, não está muito bonito não. Que vaso é você? Como é que está esse vaso? Que nota você dá no seu vaso? E aí me lembra a história de um leilão que estava acontecendo, de um violino, já velho, meio gasto, e a pessoa que era o proprietário estava precisando de dinheiro, estava leiloando, vendendo, e ninguém dava muito valor, não apreciava tanto aquele violino. E um homem assistia da janela do seu apartamento, essa cena, e percebendo que o homem não encontrava o valor que gostaria de ter no violino que estava sendo vendido, leiloado, desceu
limpou carinhosamente o violino, afinou as cordas e começou a tocar, arrancando dele um som maravilhoso. Era um Stradivarius. E o violinista era o Paganini. E aí aquele homem vendeu aquele violino por um preço altíssimo, porque um especialista pegou, afinou e arrancou dele acordes tão belos. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e diz: meu Senhor, mas a minha vida está tão apática, tão insossa, o vaso está tão ruim. Para que eu sou útil, Senhor? Não consegui fazer nada. E eu quero dizer para você que hoje Deus pode pegar a sua vida, como Paganini pegou aquele violino, e arrancar acordes belíssimos da sua vida. Hoje Deus pode pegar a sua vida, e que talvez seja um vaso com trincas, e amolecer você, e moldar você, e purificar você, e apresentar você como um vaso de honra, para o louvor da sua glória. Ele não abre mão da sua vida. Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele quer trabalhar em sua vida, para depois trabalhar através da sua vida. E eu quero orar por você nesta noite. Feche seus olhos por um instante. Quem é você? Que tipo de vaso você é? O que precisa ser feito na sua vida? Talvez hoje Deus quer amolecer você. Quem sabe depois Deus quer moldar você. Quem sabe Deus quer também levar você para a fornalha, tirar as impurezas, deixar você um vaso belo, caro e útil. Um vaso de honra nas suas mãos. Se você que veio aqui hoje quer ser trabalhado por Deus, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Quebra minha vida e faz de novo. Se você deseja ardentemente isso, enquanto a igreja ora, eu queria que você ficasse de pé. Que quer ardentemente isso. E eu quero orar em seu favor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não temos sentido para viver, a não ser que vivamos para Ti, para a Tua glória. A nossa vida perde completamente o sentido, o significado, a não ser que Tu tomes a nossa vida em Tuas mãos. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Nós queremos ser vasos de honra nas Tuas mãos. Não desista de nós, Senhor, não vá embora, não nos descarte. Pega a nossa vida, faz tudo novo na nossa história. Temos falhado contigo, temos pecado contra Ti, temos entristecido o Espírito Santo. Às vezes temos feito aquilo que é mal aos Teus olhos. Às vezes somos rebeldes, duros de coração. A nossa cerviz não dobra. Somos insubmissos, resistentes, recalcitrantes. Mas nesta noite, Senhor, nós Te pedimos, por amor do Teu nome, toma a nossa vida em Tuas mãos. Dá-nos uma chance, Senhor, de recomeçar. Uma oportunidade, Deus, de ver a nossa vida se tornando um vaso perfeito, útil para o louvor da Tua glória, para a Tua obra. Aquelas trincas, aquelas rachaduras, não queremos remendo, não queremos cera, que vai se derreter com calor. Nós queremos ser um vaso novo nas Suas mãos. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Quem entrou aqui hoje, Deus, e quem está nos acompanhando agora, talvez desesperado até, pensando em dar cabo da vida, acha que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução para a sua história.
alguém que tropeçou, que caiu, que foi ao chão, que está envergonhado, cheio de opróbrio. Levanta, meu Deus, essa pessoa, restaura essa pessoa, faz um vaso novo, Senhor. Aqueles que foram criados no Evangelho, aqueles que se afastaram dos teus caminhos, aqueles, meu Deus, que tornaram-se barro resistente e rebelde nas mãos do oleiro. Ah, Senhor, não desista desses vasos, faz um vaso novo, Senhor. Molda-nos segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Queremos ser usados nas tuas mãos, como vasos de honra, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Bom, eu quero conversar com você sobre um assunto muito sensível. Aliás, tabu para muita gente. Eu quero falar sobre sexo. Mormente sexo no casamento. Eu sei que este assunto é um assunto distorcido por muitos, exagerado por outros, evitado por tantos, mas a Bíblia trata do assunto. E eu quero conversar com você abertamente, sem qualquer constrangimento sobre o tema. Porque entendemos que o tema é tratado pelo próprio Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o ser humano com desejos legítimos, o desejo sexual, por exemplo. E este desejo não pode ser sublimado, nem desvirtuado, mas pode ser satisfeito dentro do plano estabelecido pelo próprio Deus. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 7, e nós vamos conversar francamente, abertamente com você à luz desse texto. Então, me permita começar com o verso 1, que diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma seu próprio marido. Paulo está mostrando de início aqui que não é pecado o homem optar pelo celibato, como não é pecado se o homem casar-se. O contexto aqui é que a perseguição estava atingindo a igreja, e Paulo diz que aquele que é solteiro, que administra a sua sexualidade a ponto de não viver abrasado, seria melhor que ele se abstivesse do casamento por causa das consequências de uma perseguição, de ter que fugir daqui para ali, para acolá. E ele mesmo, Paulo, lidou com isso. Todas as cidades por onde ele ia, ele era perseguido, ele era em muitos lugares preso, açoitado, e em havendo um casamento nessa conjuntura era muito mais complicado de lidar com essa realidade. Paulo está mostrando aqui que não é possível o celibato compulsório. Não é possível anular a sexualidade, sublimar a sexualidade, impor a alguém um celibato compulsório, tendo esta pessoa a sua sexualidade normal e tendo desejos, e é legítimo ter desejos. Paulo diz que é melhor casar. Ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Paulo está estabelecendo aqui o que é casamento. É a relação de um marido com a esposa, de um homem com a mulher, de um masculino com o feminino. Esse é o projeto de Deus para o casamento e para a família. Quando chega no verso 3, então Paulo entra mais especificamente no assunto, quando ele diz assim:
O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa a seu marido. É claro que o assunto aqui é sexo. Não podemos romantizar nem espiritualizar o texto. E é curioso que Paulo começa com o direito da mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ou seja, Deus garantiu à mulher direitos na relação conjugal e no prazer sexual. Cabe ao marido satisfazer a sua mulher. Mas por que esta ordem primeiro? E aqui é um ponto muito importante. Eu acho que você sabe que a sexualidade para o homem é uma coisa e a sexualidade para a mulher é outra coisa. O sexo para o homem é ato, o sexo para a mulher é afeto. A Marabel Morgan escreveu o livro A Mulher Total, e é um livro que toda mulher deveria ler, todo homem também. Ela diz que o sexo começa no café da manhã. Se o marido é rude com a sua mulher, em palavras, em gestos, no começo do dia, à noite vai ter pedra no colchão. O homem não precisa de prelúdio, o homem não precisa de preparo. Ele pode acabar de ter uma discussão enorme e 5 minutos depois ele pode ter uma boa relação sexual. Ele não precisa de aquecimento, porque ele pode ter uma ereção com 10 segundos e estar pronto para uma relação sexual. Se o homem não compreender a sexualidade feminina, ele vai querer ir direto ao ponto e a mulher não está preparada. Então o homem precisa conhecer a sexualidade feminina para poder atender à necessidade da sua mulher, aos direitos que a sua mulher tem garantidas pelo próprio Deus. Então o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Semelhantemente a esposa a seu marido. Ou seja, o papel do marido é satisfazer a sua mulher, o papel da mulher é satisfazer o seu marido. A sexualidade é uma bênção, é um privilégio. O sexo é santo, é puro, é bom, é deleitoso, é ordenança divina no casamento. A mesma Bíblia que proíbe o sexo fora e antes do casamento, ordena-o na relação conjugal de marido e mulher. Ou seja, o papel do marido não é satisfazer a si mesmo. O papel da mulher não é satisfazer a si mesma. A relação sexual tem o propósito de satisfazer o cônjuge, não a si mesmo. Os dois entram na relação, cada um buscando a realização do cônjuge. Não é uma gratificação egoísta, mas altruísta. O amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Quando nós vamos para o verso 4, Paulo vai avançar um pouco mais no entendimento dessa matéria. Quando ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está falando? O que Paulo está falando aqui é que você não pode usar o sexo como uma arma, porque a vítima pode ser você. Marido e mulher não podem chantagear um ao outro nesta área sexual. O marido não pode privar sua mulher da relação, como a mulher não pode privar o seu marido da relação. Não se pode usar isso como um jogo para alcançar um outro propósito. Cabe à mulher atender ao marido quando ele deseja, cabe ao marido atender a sua mulher quando ela deseja. A pergunta, portanto, é: quando é que marido e mulher devam ter uma relação de intimidade? Resposta: quando um dos dois acena que deseja a relação. E nem é preciso fazer um longo discurso. Basta um olhar e todos sabem o que está acontecendo. A chantagem sexual é um grande risco no casamento. É um grande perigo no casamento. Porque há muitas desculpas que vão se ajuntando para sonegar um ao outro
esse direito e esse privilégio. É até motivo hoje de brincadeiras e até de piadas jocosas, a questão das desculpas, né? O cansaço de um, a enxaqueca do outro. E eu achei muito curioso que um colega meu, brincando nessa área, disse que comprou uma cartela de cibalena, gente, cibalena é só para gente que mais de 50 anos que vai saber o que é, tá? Esse remédio acho que não tem mais na praça, não. E botou uma jarra d'água na cabeceira da cama, porque no caso, porventura, de surgir enxaqueca, já estava o remédio ali. É brincadeira. Mas as desculpas, às vezes, são esfarrapadas mesmo, para sonegar ao cônjuge o que ele tem direito, né? Me permita dizer isso a você. Eu li uma tese de doutorado, uma tese séria, onde o autor tratou da questão do ato sexual, o ato conjugal. E ele disse nessa tese que o melhor exercício físico que estimula todos os músculos do corpo é uma boa relação sexual. Corresponde a uma caminhada de mais de 2 quilômetros. E aí, brincando com você, se você fizer o dever de casa, você vai economizar na academia. Em vez de você ficar dando voltas no quarteirão, faça o dever de casa e você terá o seu corpo bem preparado para as atividades do seu dia. O marido conceda à mulher o que lhe é devido. Semelhantemente, o marido à sua mulher. Então, na sexualidade, conforme Deus ensina na sua palavra, é a mutualidade de direitos. Não tem espaço para o egoísmo. Sim, há todo espaço para o altruísmo na relação sexual. Mas o verso 5 é mais claro ainda, quando Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro. Veja você que a Bíblia proíbe, condena o sexo antes do casamento. É fornicação. E quem entra por esse caminho está debaixo da ira de Deus. É só você consultar lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Nessa sociedade que acha que namorar é ir para a cama, nessa sociedade permissiva, que um jovem, uma moça e um rapaz ir para o casamento virgens é motivo de chacota, nessa sociedade que não tem mais regras e nem princípios, arrancaram-se todos os marcos, é preciso voltar e dizer que sexo é legítimo dentro das balizas do casamento e não antes dele. Mas também o sexo é proibido fora do casamento. A Bíblia chama isso de adultério, e está lá em Provérbios 6,32, que só aqueles que querem se destruir cometem esta loucura. Então o sexo é como as águas de um rio. Dentro do leito ele leva vida, leva prosperidade, leva fartura. Mas se o rio transborda para fora do leito, ele provoca acidentes, desastres, inundações, arrastando casas, matando pessoas, trazendo grandes prejuízos e tragédias. O sexo é uma bênção, mas dentro do projeto estabelecido por Deus. Fora desse projeto de Deus, ele traz culpa, ele traz angústia, ele traz pesar, ele traz sofrimento, ele traz desespero. Então, a ordem é: não vos priveis um ao outro. Então, entenda isso. O sexo antes do casamento é proibido, é pecado. O sexo fora do casamento é proibido, é pecado. Mas o sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. É uma desobediência, é uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Não vos priveis um ao outro. Aí Paulo abre uma cláusula de exceção. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos entender aqui. A abstenção sexual entre marido e mulher precisa ser periódica, não por longo tempo
e não por qualquer motivo, para dedicarem-se à oração. A oração. E a única vez que a Bíblia diz, não ore muito tempo também não, e novamente vos ajuntardes. Por quê? Porque pode existir desculpas espirituais para sonegar um ao outro o direito e o privilégio da relação sexual. Me permitam a ilustração. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral e entrou um casal já dos seus 60 anos. E disseram assim, olha, nós viemos aqui porque queremos frequentar esta igreja. E eu disse, vocês são muito bem-vindos. E a senhora disse assim, bom, mas eu só preciso saber que nós temos 20 anos que não temos relação sexual. Entramos nesse acordo. E eu observando a fala deles, eu depois disso, olha, com todo respeito, na época eu era muito jovem, eu disse, vocês têm idade para serem meus pais, mas vocês estão errados. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, eles estão certos. Ananias e Safira também estavam de acordo, eles estavam errados. O que a Bíblia ensina é que a abstenção sexual precisa ser de fato consensual entre marido e mulher, por uma razão específica para dedicar a oração. E não é para ficar toda a vida também longe um do outro, sexualmente falando. E novamente vos ajuntardes. Então preste bem atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando ele trata da matéria, coloca uma palavra aí que é a chave hermenêutica do texto. Ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Por que ele coloca o talvez? Por quê? Já que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Por que coloca o talvez? Então, me permita aqui. Eu vou tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Eu vou ler sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Ou seja, se você tira o talvez, se os dois estão de acordo, está tudo bem. Está tudo bem. Não se questiona isso. Mas Paulo, cuidadosamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, coloca o talvez, salvo talvez, para que nenhum nem outro caia neste enredo, neste engano, neste laço, nessa armadilha de privar o cônjuge do direito que ele tem. O marido conceda à mulher o que lhe é devido, semelhantemente a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. É direito, garantido pelo próprio Deus. Diríamos nós hoje, é cláusula pétrea. Não se pode mexer. Então você quer orar, você quer dedicar a oração, você tem todo o direito, mas isso de acordo um com o outro, conversando um com o outro. Mas novamente ajuntar. Por quê? Para que Satanás não tente por causa da incontinência. Satanás está olhando esse cenário todo. E ele é tentador. E se o marido não tem o que ele tem direito, se a mulher não tem o que ela tem direito, se um está privando o outro da relação sexual, Satanás entra na jogada. E bota uma pessoa na linha. Sedutora, sedutor. E aí a relação vai enfrentar um grande esbarro de uma traição, de uma relação fora do casamento, que vai ser um desgosto, vai ser um pesar, vai ser uma culpa, vai ser uma tristeza, vai ser uma tragédia. Deus é sábio, Deus criou a gente, Deus nos conhece, Deus sabe dos perigos que se corre. E a Bíblia está orientando como é que marido e mulher devam se comportar e agirem dentro desta matéria, com este assunto. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu tenho aconselhado e tenho recebido tantas pessoas, e recebo cartas, e-mails, WhatsApps constantemente, de reclamações dessa área. Quando a esposa esfriou com o marido,
E ele procura e ela diz, não, eu estou cansada, estou com dor de cabeça, não quero agora, não estou com vontade. E vice-versa, a mulher procura o marido e ele dá desculpa. E ele dá desculpa, e ele dá desculpa. E o que vai acontecer? O diabo Satanás bota uma pessoa na linha. E aí a consequência vai ser trágica. E aí o casal vai sofrer. Então, preste atenção nisso. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus instituiu o casamento. Deus mostra que esta relação precisa ser pura e ser santa. Por exemplo, lá em Hebreus 13:4 está escrito assim: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento é digno de honra. Na nossa sociedade que está confundindo as coisas, bagunçando as coisas, botando as coisas pelo avesso de ponta cabeça, o casamento é uma instituição divina entre um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é digno de honra. Até Jesus voltar, vai ter casamento, porque é uma instituição divina e o homem não pode destruir o que Deus faz. Mas está escrito, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito, na língua portuguesa, é cama. É um sinônimo de cama, leito. Mas a palavra no grego não é cama. A palavra no grego lá é koité, é coito, é relação sexual. Até porque no mundo da mobilidade de hoje, você hoje está dormindo nessa cama, amanhã naquela outra cama, no outro dia na outra cama, você já se hospedou em tantos lugares, em tantas casas, em tantos hotéis, e você não tem a garantia de que aquele leito ali é um leito puro, sem mácula. Você não sabe se a noite passada foi um devasso que dormiu naquela cama. Então, claro que o autor aos Hebreus não está falando da cama, está falando da relação sexual, que precisa ser pura. E aqui tem um ponto muito importante. Com o advento da internet, das mídias sociais, no toque de um dedo você pode acessar um site pornográfico. E a estatística prova, tristemente, que 60% dos homens, num momento ou no outro, tiveram algum envolvimento com pornografia. Que 43% das mulheres, num momento ou no outro, tiveram algum envolvimento com pornografia. E pornografia é um vício que destrói a mente, que destrói a alma, que adoece a sexualidade. Porque a pessoa começa a encharcar a mente dela de tantas cenas de impureza, de maluquice nessa área, que daqui a pouco ela vira dependente. É como uma dose de cocaína, dose de ontem não serve para hoje mais. E a pessoa vai vivendo essa fantasia sexual e vai se corrompendo e se enlameando com essa impureza sexual. E pior, se ela é casada, ela vai querer importar essas práticas nefastas para dentro do leito conjugal. E a Bíblia diz que digno de honra de todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Em outras palavras, você não precisa de nenhuma película pornográfica para estimular a sexualidade. O seu corpo é todo ele sensível à sexualidade. Vocês não precisam de nenhuma cena externa ao leito conjugal para terem uma boa relação íntima. Aliás, está provado estatisticamente que os casais que têm uma vida sexual pura são os mais felizes na vida sexual. Me permita contar-lhe uma experiência. Eu estava morando nos Estados Unidos no ano 2000, 2001. Eu recebo um telefonema anônimo de uma senhora, jovem senhora, que me disse assim: Pastor Hernandes, eu estou vivendo um drama, preciso de ajuda, de socorro. Eu perguntei: o que a senhora está vivendo? Ela disse: o meu marido é viciado em pornografia. E ele está no fundo do poço, no mais alto grau de degradação. E agora
ele está me chantageando, porque quer que eu me deite com um amigo dele que frequenta a nossa casa, para ter uma relação sexual com um amigo dele, para ele assistir a cena. Isso é o fundo do poço mesmo, de depravação, de decadência moral. E ela me disse, pastor, o problema é que esse amigo é mais jovem, mais belo do que o meu marido. Já não aguento mais de tanta pressão. O que eu faço? Eu respondi para ela ao telefone. Confronte o seu marido. Se ele não se arrepender e não mudar, divorcie-se do seu marido. Abandone o seu marido. Eu disse para ela, é melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você ceder aos caprichos e fantasias do seu marido, você vira uma prostituta. Você destrói a você mesma. 6 meses depois, eu estava pregando a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu estou à porta, cumprimentando as pessoas, e aproxima-se de mim, estende a mão para mim, uma jovem senhora, muito bonita, por sinal, e disse, pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre aquele assunto tal. E eu perguntei, e aí, o que aconteceu? Ela me disse, eu confrontei meu marido. Louvado seja Deus. Ele se arrependeu. Ele mudou a conduta dele. E Deus salvou o nosso casamento. Hoje, você escuta na internet conselheiros que nem cristãos são, dizendo o seguinte, a pornografia traz muitos males a um solteiro e a um casado, a uma solteira e uma casada. Esse vício é pernicioso, ele é devastador, ele destrói a mente, ele adoece a relação conjugal. Porque tem muitas pessoas que são viciadas quando solteiras e acham que depois que casarem não vai ter mais problema, não vai ter mais, esse vício não vai mais existir. Bobagem, vai existir sim. A pessoa se torna escrava. Ela está casada e em vez de ter uma relação natural, normal, ela vai querer se abastecer desse esgoto da pornografia. Então, preste atenção nisso. Deixa eu ilustrar de novo para você compreender melhor esse assunto. E até é engraçada essa ilustração. Houve uma greve dos garis em Nova York. Uma semana sem recolher lixo. A cidade toda ficou muito suja. Um cidadão querendo brincar um pouco com a cena de tanta sujeira na rua e na própria casa, porque não se recolhia lixo, ele resolveu pegar todo o lixo da casa dele, botar numa grande caixa, fechar a caixa, botar um papel celofane bonito, um laço vermelho bonito, colocou no porta-mala do seu carro, deixou o porta-mala aberto, numa esquina estratégica. E as pessoas passavam, olhavam, paqueravam a caixa, mas ficavam com medo e iam embora. Outro passava, olhava, flertava com a caixa, mas ficava com medo e ia embora. Aí passou um espertalhão, olhou a caixa, tão convidativa, porta-mala aberto, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém olhando, observando, catou a caixa, saiu correndo para casa. Quando chegou em casa e abriu, era lixo. Era lixo. E lixo cheira mal. E lixo estraga o ambiente. É impossível conviver saudavelmente com o lixo. Tem muita gente levando lixo para casa. Tem muita gente colocando coisa imunda diante dos seus olhos. E isso destrói a vida, a mente, o casamento. Mas antes de eu terminar, eu gostaria de abordar um outro assunto aqui dentro da sexualidade, à luz da Bíblia, que não é tratado com frequência na literatura. E é da mais alta importância entender. Sabe por quê? Os casais não conversam sobre sexo. Eles convivem juntos, eles dormem na mesma cama, eles moram debaixo do mesmo teto. Marido e mulher têm relação ano após ano, década após década, mas eles não conversam sobre o assunto.
Então, o assunto que eu quero tratar agora, para terminar a minha fala, é sobre frequência sexual. Cada pessoa tem uma frequência diferente. Cada pessoa é única no universo. Deus criou e jogou a forma fora. Há pessoas que são hiperativas sexualmente e há outras pessoas que não são hiperativas sexualmente. Há algumas pessoas que querem ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados. Há outras que 2 vezes por semana já é o suficiente. Não plenamente satisfeitas. Tem gente que sexo vai lá para o número 1 do topo da lista, para outros fica lá em 10º lugar. O problema é que essas pessoas se casam, uma casa, por exemplo, uma hiperativa sexualmente se casa com aqui para o sexo é bom, mas não é aquela Brastemp toda, e eles se casam e não conversam com o outro. E um quer de mais, o outro quer de menos. Então eu vou ilustrar para você entender. Um dia chegou no meu gabinete um casal, que eu tinha feito o casamento. Já tinham 15 anos de casados e estavam se separando. E os dois estavam muito estressados um com o outro. E vieram juntos. E o marido disse assim: pastor, eu estou me divorciando, e vim avisar o senhor que o senhor fez o nosso casamento. Estou me divorciando porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu na mesma altura. E eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Eu brinquei com os dois, falei, bom, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Mas me permita conhecer um pouco melhor a história de vocês. O problema é que esse homem era hiperativo sexualmente, queria ter sexo todo dia. Ela se satisfazia muito bem com 2 relações por semana, mas não conversavam, não se conheciam. Qual a conclusão que ele estava chegando? Minha mulher não gosta de mim. Ela não se atrai mais por mim. Talvez ela tenha aí atração por outra pessoa, porque comigo não é, porque ela não me procura. Qual era a conclusão que a mulher estava chegando? Meu marido não gosta de mim. Ele gosta do meu corpo, para satisfazer a necessidade dele. Como uma mulher disse para mim certa feita, pastor, o meu marido só gosta da casca. E os dois estavam então estressados. Então o que eu fiz? Eu fui brincando com você, ensinar o casal a fazer conta. Fazer conta. Eu perguntei para ele assim, fulano, você então quer ter 7 vezes na semana, é isso? É isso, pastor. Resolve a minha vida. E eu perguntei, e você, filha, 2 vezes por semana é o que você quer? Tá ótimo, para mim tá, a cereja no bolo tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta aqui. 7 mais 2 dá 9. Divide por 2, dá 4,5. Vamos suspender essa média para 5 e não vamos falar mais nisso. O casal está junto até hoje. Lição, dá uma melhorada na média. Dá uma melhorada na média. O sexo é uma bênção. É puro, é santo, é deleitoso e é ordenança divina para o marido e a mulher no leito conjugal sem mácula. Em outras palavras, a sexualidade hoje tem sido motivo de muitas tensões no casamento. Há muitos casais hoje que estão se separando exatamente por causa do leito conjugal. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui, porque Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. E tem princípios que, se observados e seguidos, vão nos trazer plenitude e alegria. Então, é preciso que você estude a Bíblia sobre esse assunto, leia um bom livro sobre esse assunto, converse sem tabus sobre este assunto, e dentro das balizas da palavra de Deus, você pode ser feliz, muito feliz. É preciso dizer aqui outra coisa, está me vindo à mente aqui agora, e é preciso tocar nesse assunto. É que muita gente defende a tese de que marido e mulher, entre 4 paredes, vale tudo. Vale tudo. E os defensores dessa ideia são aqueles que querem defender a ideia do sexo anal, ou do sexo grupal, ou até
do uso da pornografia. Isso não é verdade. Não é verdade que marido e mulher, entre quatro paredes, vale tudo. Deus nos criou com sabedoria. Cada órgão do nosso corpo tem sua função específica e definida. Cientificamente, clinicamente falando, o sexo anal é uma agressão e é uma violência. Uma violência. Você não pode usar um órgão excretor para ser um órgão de penetração. Isso é uma agressão. Isso é uma perversão. Isso é sodomia, diz a Bíblia. Então, volto ao texto para concluir de Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Se nós obedecermos a Deus, nós seremos felizes, muito felizes. Eu espero que esta mensagem aqui, aberta, franca, de coração, aberto para você, possa ter abençoado a sua vida, possa ter orientado a sua vida e possa servir de grande benefício para o seu casamento. Deus abençoe a você, marido. Deus abençoe a você, mulher. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.